Dia a Dia Digital, com Tássius Veloso. Bom dia, Tássius. Feliz ano novo para você. E aí, Cássia, muito bom dia. Feliz ano novo para você, para os nossos ouvintes. Que seja um 2026 de muitas conquistas, muitas alegrias, muitos gigabytes, Cássia. Tomara. E, Tássius, a gente começa o ano novo com as pessoas bastante conectadas. E hoje sei que você já tem dica para gente do que fazer para medir a velocidade da conexão. Tem uma ferramenta nova para isso? Tem uma ferramenta nova, na verdade ela foi atualizada, chamada CMatch. Soletrando aqui, S de sapo, I de Itália, M de maratona, E de Espanha e T de tecnologia. Pesquisa lá no buscador velocímetro CMatch, porque o ouvinte vai encontrar ou o site dessa ferramenta ou então os aplicativos para Android e para iPhone. Ele foi reformulado agora em dezembro, Cássia. É uma ferramenta, inclusive, do Comitê Gestor da Internet, então é um órgão bastante conhecido, tem engenheiros envolvidos nesse projeto. E o interessante é que esse velocímetro, ele passou a mostrar a velocidade de subida da sua internet e a de descida, o famoso download e o upload. Então, você sabe ali, deu 30 megas, 50 megas, 100 megas e por aí vai. E essa ferramenta, gratuita, ela também tem feito uma avaliação da sua rede, para dizer se a sua rede está bacana para variados cenários. Então, pode ser para streaming, pode ser para trabalho remoto, pode ser para produção de conteúdo. Eles levam isso em consideração, quais são as velocidades e características necessárias para cada tipo de uso da conectividade, e dizem ali se está bacana, se não está, e traz também um histórico. Então, Cássia, você consegue metrificar, se quiser, dia a dia, como está a sua conexão e acompanhando. É sempre bom, né? Saber como é que está isso, saber se a sua prestadora de telefonia está entregando o tanto que você contratou. Então, é uma ferramenta para a gente já deixar instalada no smartphone. Quando tiver na dúvida, se a rede caiu, se a rede está mais ou menos, já entra lá e faz essa checagem. Agora, fui lá, fiz essa checagem, descobri que eu estou recebendo menos internet do que eu contratei. Quais são os meus Uhum. direitos? Quais são os direitos dos consumidores quando eles contratam a internet? Primeiro deveria funcionar, né? Claro. Mas de vez em quando acontecem alguns gargalos, alguns soluços, a gente sabe, telefonia é um negócio complicado. Mas é importante o nosso ouvinte aqui, consumidor, ter em mente que existem algumas regras que essas empresas elas precisam cumprir, sejam as grandes, sejam as prestadoras menores, seja a internet tradicional, seja a fibra ótica, que são as seguintes. A conexão deve ter uma velocidade média de pelo menos 80% do valor contratado. Então, se for 100 mega, tem que ter 80% na maior parte do tempo ao longo do mês. E a velocidade mínima instantânea, como é chamado pela Anatel, é de 40%. Então, se num determinado dia tá muito ruim, caiu para 40%, mas foi uma vez no mês, ainda dá para passar. Mas no consolidado, digamos assim, dos 30 dias, se não estiver acima de 80%, aí a sua operadora ela tem um problema, ela não está prestando o serviço pelo qual você paga, o serviço que você contratou. E isso para o consumidor, principalmente essa informação do velocímetro, o velocímetro oficial aqui no caso, é importante, porque com esse histórico, Cássia, você consegue questionar. Você consegue mandar para a prestadora e falar: ó, vocês não estão cumprindo, dá uma olhada aqui dia a dia. E no Brasil é muito comum ter aqueles contratos de fidelidade. Então você fecha lá a fibra ótica, é uma promessa incrível, maravilhosa, não sei quantos megabits por segundo, e na hora H a coisa não está funcionando, tem 12 meses ainda para cumprir aquele contrato. O regulamento da Anatel prevê que, em caso de descumprimento, né, das obrigações da prestadora, da operadora de telefonia, o consumidor ele pode pedir o encerramento daquele vínculo sem pagar nenhuma multa. Então, isso é muito importante, é muito valioso, e aí, ao longo de 2026, o nosso ouvinte vai acompanhando e, se for o caso, toma as devidas providências, porque conexão, Cássia, não está barato, né?
Então, tem que fazer jus ao quanto está chegando ali no fim do mês na sua fatura. E rapidinho, como que eu comprovo isso? Que eu estou recebendo menos internet do que eu contratei? Quando eu faço essa verificação, posso fazer uma espécie de print de tela, fazer alguns Ah, registros sim. desses? Como que eu faço? O print, ele é muito importante nessa hora, então você salva o print original, porque nele fica carimbado digitalmente o dia e o horário. Se o consumidor decidir usar o CMAT, que é esse velocímetro que nós falamos hoje, ele guarda um histórico também. E a minha dica de ouro aqui é: tenta falar com a sua prestadora, mas no segundo episódio já faz uma reclamação lá no consumidor.gov.br. Porque, Cássia, o que eu aprendi também junto com ouvintes, com seguidores nas redes sociais, é que essas empresas tratam as queixas com muito mais, digamos assim, carinho quando elas chegam pelo consumidor.gov, porque é uma ferramenta do governo, então tem todo um acompanhamento, não fica tão livre assim a reclamação voando por aí. Então tem essa dica adicional. Boa dica, Tassius. Muito obrigada. Até mais. Bom fim de semana para você. Para você também, vamos juntos.